Vamos seguir então, pessoal. Vamos falar a respeito da nossa avaliação, né? A avaliação proposta pela banca examinadora, de que maneira nós seremos avaliados. Eu estava explicando para vocês que esta é a proposta padrão de quando nós temos uma prova discursiva avaliada pelo CESP, tá? Eu acho que esta proposta passa uma ideia errada e é por isso que eu prefiro ver pelo outro viés, tá? Porque é um fato, existe um fato. Um texto é composto basicamente por 3 âmbitos, tá? Quais são os 3 âmbitos pelos quais um texto é composto? Olha aqui para mim, presta bastante atenção porque isso é muito essencial para vocês. Um texto é linguagem, o português que tu vai utilizar, estrutura, como é que ele vai ser composto, abertura, desenvolvimento, fechamento, e é conteúdo, a carga informacional que vai ser mobilizada para que esse texto seja escrito. Disso não há nenhuma dúvida. Tu não tem como ter uma boa redação se ela não tiver uma boa linguagem, se ela não tiver uma boa estrutura e se ela não tiver um bom conteúdo. Nesta proposta de avaliação, o que se faz crer é que a linguagem vai valer meio ponto se tu cometer 15 erros. E que ela vai valer 0,3 se tu cometer, por exemplo, 6 erros. E que ela vai valer 0,1 se tu cometer 3 erros. E é claro que isso não é verdadeiro, entende? Porque o que termina acontecendo é assim, ó, tu está escrevendo um texto, imaginemos bem grosseiramente isso, mas estás escrevendo um texto e tu escreve amoroso com Z. Imaginemos isso, tá? O sentimento amoroso, tu escreve com Z. Aí tu vai escrever juiz, tu escreve com acento no I, a palavra juiz. Aí depois tu vai escrever de repente e escreve tudo junto com 2 R's, tá? Juiz com acento, de repente com 2 R's e amoroso com Z. E tu escreveu 30 linhas, o texto tem 30 linhas. 3 sobre 30 é 0,1. Agora me diz o seguinte, vocês acreditam que um amoroso com Z, um juiz com acento e um de repente junto e com 2 R's vão tirar 0,1 da minha nota? É isso que eu como corretor vou descontar? Tu acentua juiz, não sabe escrever de repente, comete um erro grosseiro em amoroso, perdeu quanto? 0,1, porque o texto globalmente é bom? É claro que não, eu dou minha palavra para vocês. 3 erros nesse nível vão fazer com que o teu texto não tire mais que 8. Só eles, eu nem estou indo para os outros errinhos que eventualmente sejam cometidos. 3 erros muito grosseiros de ortografia vão fazer com que o teu texto não tire mais de 8, digamos assim. E essa avaliação aqui termina sendo enganosa nesse sentido. Então o que eu prefiro fazer? Eu vou ver com vocês, seja qual for a avaliação, o que é que se quer em linguagem, o que é que se quer em estrutura, o que é que se quer em conteúdo. Ou seja, eu vou escrever um texto para o CESP, é isso que tu vai ter que cuidar. Eu vou escrever para o FCC, é isso que tu vai ter que cuidar. Porque, na verdade, embora eles mudem a nomenclatura, não, o que está sendo avaliado, na verdade, é tal coisa, as avaliações são sempre as mesmas. Pessoal, eu acho muito engraçado. Se a gente vai ler um edital, vem no edital, assim, tem editais que, inclusive, colocam isso. Não se prenda a formas fixas e arcaicas. Tarará. Aí vem todo um discurso assim, de que tu escreve como tu quiser, eles não vão ficar sendo chatos e vendo se o texto tem ou não tem primeira pessoa, se tem ou não tem tantos parágrafos, se tu cuidou ou não cuidou com as margenzinhas. Aí tu vai ver um texto muito bem avaliado, nota 10 ou quase. Como é que ele é? Escrito na terceira pessoa, com as margens bem alinhadinhas, uma letra caprichada, bastante conteúdo, uma introdução, uma conclusão e 2 desenvolvimentos. Por quê? Porque essa é a estrutura comunicativa básica, isso não é o que uma redação tem que ser, isso é o que a comunicação humana tem que ser. Ela tem que ser bem estruturada, ela tem que ser clara, ela tem que ter conteúdo. Então a gente vai ver quais são esses 3 campos que são os campos mais cobrados e é o que vocês vão ter que efetivamente saber. Primeiro campo que nós temos aí, vocês têm número 5, avaliação e depois letra A, B e C. Então, a avaliação proposta, tá? O que é que nós teremos de cuidar na escrita de um texto, tá? A avaliação. Letra A. Primeira coisa que nós temos aí é expressão. Notem, tá? Notem. Não está escrito linguagem e não está escrito gramática, está escrito expressão. Por que está escrito expressão e não linguagem ou gramática? Vocês concordam que expressão é um termo mais amplo do que gramática? Um texto pode ser gramaticalmente correto, mas expressivamente ruim. Não pode ser? Concordam? Vocês concordam que expressão é mais amplo do que linguagem? O texto pode ser escrito uma boa linguagem, mas pode cometer erros gramaticais. Expressão é um conceito mais vago. Então, para que o nosso texto seja avaliado com nota máxima em expressão, não só para que não perca nenhum décimo numa prova do CESP,
como também para que possa chegar numa nota 30 ou muito próxima disso na FCC, o que nós vamos ter que cuidar? Primeira coisa aí, anotem, tá? Vamos anotar subitens para a expressão. Primeiro, obviamente, anota aí. Obedecer a todas as normas gramaticais. Obedecer a todas as normas gramaticais. Parece uma bobagem isso, mas é pelo seguinte, pessoal. Na redação, eles nos descontam, inclusive por aqueles deslizes das matérias no português, que quando são dadas em aula, o professor diz assim, isso ninguém usa. Sim, ninguém usa, mas numa redação tem que usar, porque se não se usar vai ser descontado. Então, por exemplo, ninguém usa mesóclise, certo? Ninguém diz neste contexto, vírgula, revelar-se-á o real problema. Ninguém usa, a gente diz nesse contexto, se revelará ou será revelado, né, o problema. Mas digamos que tu escreva, se revelará. Na redação é desconto. Por quê? Porque na redação seria um caso obrigatório de mesóclise e tu teria que escrever revelar-se-á e não se revelará, entendem? Então todas aquelas coisas, inclusive aquelas que parecem bobagens, nós teremos de usar corretamente. E a expressão, pessoal, ela tem dois níveis, tá? É isso que eu queria bater um pouco nessa tecla com vocês. O erro gramatical que eu falei lá no início, o erro de ortografia, ele é muito feio? Vocês acham que ele soa muito mal? A gente está tendo um diálogo com alguém numa mensagem de celular, a pessoa está te mandando mensagem de celular, e aí a pessoa te manda uma mensagem com uma palavra escrita de maneira grosseiramente errada. Tu nota? Talvez tu também não saiba, e tu não nota, e a comunicação se estabeleceu e seguiu. Mas eu digo uma coisa que tu saiba, tipo uma palavra que tu sabe que é com CH, a pessoa escreveu com X. Por exemplo, seja qual for, entendem? Isso fica feio, tu acha que fica feio? E aqui a gente não está numa aula de inclusão, né? Nem de cidadania, nem de nada disso. A gente está numa aula falando a respeito de tentar tirar a melhor nota em um texto no qual vai ser exigido o padrão culto da língua. O que eu quero mostrar para ti é que um X no lugar de um CH ou um G no lugar de um J não é um erro. Dependendo do erro, aquilo ali é devastador para a avaliação global, entendem? E eu faço uma brincadeira que é uma brincadeira meio séria. Se nós conhecemos uma pessoa interessante, você conhece uma pessoa interessante em algum lugar, tá? Tu conheceu um cara interessante, uma mulher interessante. Aí vocês trocaram telefone, vocês conversaram, foi tudo bem bacana. Aí a pessoa entra em contato contigo por uma mensagem e escreve uma palavra grosseiramente errada. Não aquelas assim, as teclas ficam do lado. Aquelas de teclas bem distantes, a pessoa escreve um erro de uma letra. Aquilo ali não é um mini erro diante de várias virtudes, entendem? Aquilo ali é o quê? Bah, né? Concorda? Aquilo ali tem um peso grande. Sabe por quê, pessoal? Porque esse tipo de erro expressivo, sobretudo ortográfico, a gente leva para qual campo? Não deveria, talvez, até. Mas levamos para qual campo? O da ignorância, o da burrice, o da pouca leitura, o da falta de cultura, o da incapacidade, o da inabilidade, por vários campos, entendem? Eu falo isso bem sério. Por exemplo, eu brinco que a linguagem, quer ver? Em tese, ninguém diz assim, eu só frequentaria um médico que falasse certo. Mas tu deixa de frequentar um médico se ele falar errado. Dependendo do que, né? Claro. Mas eu digo, tu vai no médico, ele diz, nós vai fazer uma operação. Nós não vai fazer uma operação, entendem? Por quê? Porque se o cara falar nós vai, tu não leva para um erro no campo do linguístico, tu leva para um erro em qual campo? No campo do cultural, do intelectual, do conhecimento e por aí vai. Então, uma coisa eu digo para vocês, pessoal, geralmente vocês não levam a sério. Na vida, a gente pode chutar, na redação não. Na redação tem uma vantagem. Quem é que escolhe as palavras a serem colocadas no texto? É tu que escolhe. É tu que escolhe. Na redação é assim, não tenho certeza, troca qualquer coisa. Qualquer coisa, não tem certeza, troca. Qualquer que seja a palavra, entendem? Por exemplo, o governo fez um plano muito pretensioso. Seu S, não sei. Então, tu vai ter que tirar a palavra pretensioso do texto. Tu não tem o direito de, no teu texto, sendo avaliado, valendo nota, valendo um cargo no serviço público, salário mensal e eterno, dizer, vai com S mesmo, ou vai com C mesmo. Não sabe, muda a palavra. Sempre vai ter um sinônimo mais ou menos próximo que nós dominemos bem, entendem? Então, não vão no chute, não vão no chute, nunca. E as dificuldades da língua são muitas ou poucas? Poucas. São poucas. São poucas, são muito poucas. Não são, é um engano. As dificuldades da língua basicamente são G ou J, S, 2S, cedilha, o que mais?
XCH. E quase isso, pessoal. Eu ir, eventualmente, mas são coisas evitáveis. Nós sabemos onde é que está o perigo. O perigo está no pretensioso, o perigo está no obcecado, o obsessivo, o obsessor. Esse é o perigo. Então foge, foge. A pessoa não é obsessiva, ela é neurótica. Tu não tem como errar neurótico, mesmo que tu queira. Tu vai escrever com N, tu vai escrever com R, tu vai colocar acento. A gente vai escrever neurótico certo, entendem? Tu tem como errar essas outras palavras. Então, sempre que surgir uma dúvida, é importante que tu perca para tua ignorância. Entendem isso? Não. Tem que assumir a derrota. Não é vai assim mesmo. Nunca vai assim mesmo. Eu, como professor, pessoas, vocês acham que nunca eu fui escrever uma palavra no quadro e me veio dúvida? Até pelo fato de estarem todos assim. Vocês acham que nunca eu fui escrever uma... Inclusive, é uma coisa bizarra, vocês já devem ter passado por isso. Tem coisa que a gente sabe, mas que no momento da vida surge dúvida, assim. Tu vai escrever uma palavra, tu pensa nela escrita, tu pensa, será que é S ou 2S? Digamos que eu fosse escrever consciência e me desse um branco. Eu digo assim, ó, temos consciência... Não, vamos fazer assim, ó. Temos certeza... Eu certamente faria isso, se me surgisse um branco. Eu não escreveria consciência, foi. Entendem? Eu, para me preservar da avaliação de vocês, de uma eventual crítica, eu certamente trocaria a palavra. Num texto, a mesma coisa. Está em dúvida, não tem certeza sobre qual é a letra, simplesmente modifica. A gente não pode chutar. Quer ver uma coisa que dizem para vocês, assim, ó, tenta não escrever frases muito curtas, porque fica muito infantil. A minha tese é assim, ó, é sempre melhor o simples certo que o rebuscado errado. Concordam ou não? Entendem o que eu estou falando? Não. Eu não sei como é que as pessoas vão estar vestidas num determinado evento. Se eu colocar um sapato, uma calça, uma camisa, é bem difícil que eu erre. Concordam ou não? Porque se todo mundo tiver de polo e calça, eu estou bem. Se tiver um que outro de blazer, eu também estou bem. Entendem? Eu só não posso ir para o Oscar, assim. Aí eu vou estar mal. Concordam? Agora, não sei como é que o pessoal vai estar, eu vou de smoking. Para garantir eu vou de smoking. Daí eu vou com um sapato bem brilhoso e de smoking, pessoal. Eu chego lá, tá o pessoal de bermuda, de camiseta, de polo, de camisa e calça, etc. Tô bem ou tô mal? Eu tô muito pior, entendem? Não? Eu brinco que quando a gente tenta rebuscar e erra, fica muito mais feio, porque parece que tu tentou dar uma cartada culta e tu não tinha bagagem para dar aquela cartada culta. Então assim, quando eu escrevo frase muito longa, eu erro a pontuação, então eu encurto a frase. Quando eu tento usar uma palavra difícil, eu geralmente erro, então usa uma palavra mais simples. Quando eu tento deslocar elemento, eu nunca sei se tem vírgula ou se não tem, então desloca. A gente tem que ter autoconhecimento, isso é tu que tem que ter sobre ti, não sou eu que tenho sobre ti. Tem gente, pessoal, que tem total condição de dizer assim, ó, na sociedade atual, vírgula, as pessoas tendem, vírgula, de modo geral, vírgula, e em certos casos, vírgula, agir de maneira temerária e perigosa, vírgula, embora tais posturas... Tem gente que tem condições de fazer isso, de ir invertendo os termos e deslocando e ver se é adjunto adverbial, se é elemento intercalado, se é oração subordinada, se é oração... Se tu tem, escreve, não tem problema nenhum. Nada impede que uma frase seja rebuscada, culta e bonita. Agora tu tem que te conhecer. Se a tua maior dificuldade é a pontuação, o que tu não faz? Hoje em dia, as pessoas tendem a, de certo modo, em situações específicas, fazer coisas que, em certo ponto de vista, sob certa... Não, daí tu não faz isso. Aí tu faz o quê? As pessoas tendem a tomar atitudes muito ruins hoje em dia. Ponto. Elas acham que a avaliação dos outros vale mais do que a realidade. Ponto. Prof, mas daí fica infantilzinho, né? E certinho, assim, bonitinho, entendem? É melhor ficar simples e ser... Eu não sou contra o rebuscamento, isso é muito importante que fique, sabe? Então se eu tentar escrever bonito, ele vai me prejudicar? Claro que não. Se tiver escrito de maneira rebuscada e bem escrito, é ótimo. Mas na dúvida, simplifica, certo? Então, primeira coisa da expressão é obedecimento das normas gramaticais. O que é normas gramaticais? Normas gramaticais é pontuação, acentuação, concordância, regência, colocação pronominal e por aí vai. Temos de obedecer a todas as normas gramaticais. Fechou? Segunda coisa, anota aí. Cuidar o nível linguístico, utilizado. Cuidar o nível linguístico utilizado. Nível linguístico.
Querem ver? Vocês, pessoal, muitos de vocês são da área do direito. Muitos dos que não são da área do direito assistem a aulas sobre áreas do direito. Então, digamos, todos vocês têm algum nível maior ou menor familiaridade com termos da área jurídica, né? Que não são termos tão usuais, inclusive eu até brinco, né? Tem termos muito clássicos da área jurídica, que se tu enxergar utilizados em um texto, dificilmente não foram tirados da área jurídica. Concordam? Se enxergar um conquanto, certamente é alguém da área jurídica. E eu digo por experiência própria. Se tu olhar um não obstante, é alguém da área jurídica. Se tu enxergar um resta claro, deve ser alguém da área jurídica. Ou que se não é da área jurídica, assistiu aulas na área jurídica, tá? Fazer uma pergunta bem séria. É bom usar um termo mais rebuscado no texto? Acham que sim ou que não? Eu vou dizer duas coisas para vocês. Primeiro, tu tem que saber usar. É importante que saibamos usar, para não usar errado. Sim, mas isso é óbvio. Segunda coisa, em um texto linguisticamente pobre, um termo rebuscado chama mais atenção para a pobreza do resto do que para a pobreza dele mesmo. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Não. Isso, mais uma vez, é algo que tem que ter a ver com a nossa autoavaliação e com a nossa autocrítica. Então, tu está escrevendo um texto todo numa linguagem bem normal e bem simples, que é o teu nível linguístico. Está escrevendo uma linguagem comum, certo? Aí, lá pelas tantas, tu resolve usar o quê? Odiernamente. Esse odiernamente, em um texto de nível linguístico mais simples, mais chama a atenção para o não rebuscamento do resto do que para o rebuscamento dele. Entendem isso ou não? É mais chamativo nesse sentido do que no outro. Então, se tu me perguntar, professor, mas um texto todo de nível linguístico superior é bom? O que vocês acham? Claro que sim. Se o texto todo tiver um excelente nível linguístico, é excelente que nós utilizemos um bom nível linguístico. Agora, não adianta tu fazer o que muita gente faz, eu ouço isso até de professor, pessoal. Esse é o tipo de palavra boa de usar, que dá um tchan, assim. Não existe palavra boa de usar. A palavra boa de usar é que é adequada e de acordo com o nível geral do texto. Não precisa ser rebuscado para ser bom, mas não adianta tu escolher a palavra. Tem aluno que vai para o texto o quê? Eu tenho que usar mazela, eu tenho que usar paradoxo, eu tenho que usar odiernamente, eu vou dar um jeito de socar no texto, porque eu acho que são as palavras assim, que dão respeitabilidade para o texto. Só que não adianta tu chegar e dizer assim, ó, tem muita gente que vive paradoxos. Aí é melhor tu dizer, tem muita gente que vive conflitos. Se tem muita gente que tu vai usar, entendem? Aí tu não chama atenção para muita gente, senão tu cria um desnível linguístico dentro do teu texto. Tu teria que dizer o quê? Há diversas pessoas que enfrentam paradoxos no seu cotidiano e têm dificuldade de lidar com as mazelas que se apresentam no dia a dia. Ah, fechou? Entendem isso? Aí nós jogamos todo o ritmo para cima. Agora, tu não usou um mas e tu usa um todavia? Não precisa. Entende o que eu estou dizendo? Tu não usou um embora, tu gosta mesmo de não obstante? Não precisa. Não tem um desse modo, um dessa maneira, mas tem 3 destarte, que foi para matar-lhe a pau, assim, nos destarte. Também não adianta, entendem? Isso termina mais chamando a atenção para a pobreza do resto do que para a riqueza do próprio. Eu sempre relato um exemplo, pessoal, que eu acho ele muito exemplar, tá? Um exemplo que eu acho muito exemplar do que eu quero dizer para vocês, assim, é pro lado do grosseiro, mas funciona bem. Uma aluna minha, coisa mais querida, deste tamanho, ruivinha, coisa mais amada, me escreve em um texto sobre a civilidade ou incivilidade das pessoas, que as pessoas são tão mal educadas que é frequente vermos pessoas mijando na rua. E usa este verbo no gerúndio, mijando na rua. Aí eu sublinho mijando, puxo uma seta e escrevo bem grandão em vermelho. O que é isso? E vários pontos de interrogação. Não porque eu não saiba o que significa mijando. Eu quis dizer o que é. O que é isso? Isso é palavra que se utilize num texto. Devolvi os textos e ela veio me perguntar uma outra coisa, tá? No texto. E eu vi o que é isso e o circulado em torno do mijando. Respondi a pergunta e eu olho para ela e digo assim, tu viu o que tu fez aqui? Enxergou o que foi feito aqui? E ela, toda constrangida, claro, né? Um absurdo, né? Eu disse, sem dúvida. Mas daí me ocorreu a dúvida que eu vou perguntar para vocês agora. O que ela devia ter usado? Ela disse que é muito comum vermos as pessoas mijando na rua. O que ela deveria ter usado? Quem pensou em urinando? Levanta a mão. Levanta a mão quem diria, eu acho que urinando ela deveria ter usado. Não. Não. Ela não deveria ter usado esse exemplo. Foi infeliz.
Entendem? É um exemplo infeliz, tem 1000 coisas. A gente pode citar as pessoas jogando lixo nas ruas, atirando restos de comida no chão, não cuidando adequadamente dos bueiros e dos esgotos. Eu não preciso levar o leitor a imaginar alguém urinando, seja qual for a palavra, entendem? Não? E ela me respondeu isso, eu disse, o que tu deveria ter usado? Ela disse, urinando. Eu disse, não, tu deveria ter usado outro exemplo. Não se fala nisso, não se fala nisso. E eu acho muito engraçado, pessoal, como quando chega no texto, vocês perdem a noção. Vocês ficam, ó, bem loucos, pessoal. Tu tá jantando com uma pessoa, tu saiu com um cara, com uma menina com quem tu tá jantando, tu quer ir até o banheiro, urinar. É o que tu vai fazer, tu vai urinar. Tá? Tu vai anunciar com o verbo mijar. Tu me dá licença, eu vou mijar, mas eu já volto. Tu usaria? Não. Não, tu não usaria. Grosseiro, eu sei, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Ah, não. É horrível esse verbo. Tu usaria o urinar? Minha pergunta. Tu usaria o urinar? Tu me dá licença, eu vou urinar, mas eu já volto. Eu tô quase me urinando. Eu preciso sair da mesa. Vocês usariam ou não usariam? Vocês não usariam. Por quê? Porque o que tu pensaria? A coisa é inadequada. Entendem? A coisa é inadequada. Vocês diriam, me dá licença. Né? Uma coisa que gente mais educada aprende a fazer na vida é não perguntar, por exemplo. Né? A gente tem a sensibilidade de não perguntar, a pessoa diz assim, tu me dá licença, tu diz sim. Não, onde tu vai? Ou o que tu vai fazer? Isso tu faz e quando tu tem muita intimidade, tu até faz com a pessoa, né? A pessoa vai, onde é que tá indo? O que tu vai fazer? Mas por que vocês não usariam? Eu tô falando sério, num diálogo que tivesse o mínimo de formalidade, tu não usaria mijar nem urinar. Nem urinar. Porque tu pensaria o quê? É o tipo de vocábulo inadequado para a situação, embora seja culto. É o mais culto que nós temos para referir a própria coisa. Tu teria que mudar o exemplo, entende o que eu estou dizendo? A questão do nível linguístico, ela é muito complexa, pessoal, porque ela envolve a correção gramatical, sim. O tipo de linguagem que se utilizou, sim. Tá, então quanto mais elevados forem os termos, melhor. Talvez sim, mas às vezes não. Porque se tu escolher só 2, 3 termos complexos para distribuir no texto, não vai te ajudar. Tá, então tem que ser gramaticalmente correto. Nunca mijando, mas sim urinando. Não, neste caso nenhum, nem outro. Assim como numa dissertação, tu não deve usar vomitar, vomitando. Por exemplo, digamos, né? Uma pessoa escreveu para mim sobre violência, aí a pessoa escreveu assim, imagine-se a dor de uma mãe que tem de ir reconhecer o corpo do filho atirado em uma rua depois de ser assassinado com a cabeça em uma poça de sangue. Foi tipo isso, o exemplo. E eu tive a mesma reação de vocês. Eu puxei uma seta e botei exemplo inadequado. Por que inadequado? Porque é um texto para ser pautado por o quê? Bom senso, equilíbrio, ponderação. Isso fica chantagista emocionalmente, concordam? Fica apelativo além de ficar violento. É para tu imaginar uma cabeça mergulhada numa poça de sangue. Isso funciona ou no campo do apelativo ou no campo do debochado, mas não funciona num texto formal. Então, só para vocês saberem o seguinte, ó, daqui a pouco me entrega um texto e eu dou 20/30 na expressão. 20/30, tá? E não tinha nenhum erro gramatical. Nenhum. O que o aluno tende a pensar? O que ele quer que eu faça? Não cometi nenhum erro e ele me dá 20 dos 30. E para piorar, tu vai olhar o texto da tua colega do lado. Tirou 25. E tu vê 2 erros gramaticais circulados. Tu pensa o quê? Preconceito. Não gosta de mim, né? Ou olha o jeito que ele está avaliando, ele errou mais que eu e tirou menos, ele errou mais e tirou nota melhor. Pode uma pessoa errar mais e tirar nota melhor? Pode, porque o desempenho global pode ser melhor. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Não. Eu posso fazer um gol contra num jogo de futebol e ser eleito o melhor jogador da partida. Entendem, não? Tu pode não ter errado nenhum passe num jogo de futebol e ter tido uma atuação medíocre. Faz sentido a comparação que eu estou fazendo? Não. Tá, eu cometi um erro, é fato, mas eu construí coisas melhores no global. Tu não cometeu nenhum erro, mas também não construiu nada. Então, meia boca. Entende o que eu estou dizendo para vocês? A lógica é que expressão não é só correção gramatical. Não é só correção gramatical. Ela é correção gramatical e um cuidado geral com a linguagem que vai se utilizar no texto. Certo? A gente costuma pensar assim, ó, nós vai fazer. Péssimo. A gente vai fazer. Melhor que nós vai, mas meia boca ainda. Nós faremos, fechou, mas não são esses os 3 níveis de linguagem, concordam? Existem linguagens igualmente corretas em termos gramaticais e uma superior, outra inferior. A gente não tem que fazer uma avaliação direta entre quantidade de erros e nota na expressão. A gente tem que pensar no nível global linguístico do texto. Olha para mim.
Vocês quando assistem uma aula, vocês notam assim uma pessoa que fale bem e que fale mal, que se expresse bem e que se expresse mal, que seja bem comunicativo, pouco comunicativo, que seja mais adequado ou menos adequado? Sim ou não? Isso tem a ver com o quê? Só com vocabulário? É uma questão só vocabulário? Não. Eu usei uma palavra de baixo calão agora há pouco e acho que ela não foi usada de modo agressivo. Concordo? Suponho que ninguém vai sair da aula e dizer, tu não acredita, o professor usou o verbo mijar, me ofendi, vou embora, estou indignado. Não, né? Porque não se trata disso propriamente. Tu pode ter um bom discurso num determinado nível e tu pode ter um mau discurso num nível inclusive superior. Quando eu estou dando uma aula para vocês, o que é que vocês estão avaliando? Só o conteúdo? Deveria ser só o conteúdo. Ou mais o conteúdo, mas também não deveria. Tu está avaliando o conteúdo? Sim. E a linguagem? A linguagem também? E a estrutura da aula? A estrutura da aula também? É a mesma coisa que num texto. Não tem como tu avaliar só a linguagem, ou só o conteúdo, ou só a estrutura. Tanto que às vezes vocês metem o pau num professor fazendo ressalvas nas virtudes, não? Não, ele sabe tudo, explica tudo direitinho, mas não dá, é um bagaceiro, é uma coisa horrível. Eu acho ele ofensivo dando aula. Não, vocês podem falar isso, a sério. Ou vocês podem fazer o contrário, pessoal. Assim, ó, é a coisa mais querida. Coisa mais querida. Gente boa, querido, brincalhão, amigo dos alunos, mas não ensina nada. Não dá. Concorda? Porque não são avaliações estanques. Assim como aqui também não vai ser uma avaliação estanque. Vocês podem pegar as notas, pessoal. Vocês nunca vão ver um texto com uma nota péssima na linguagem, média na estrutura, alta no conteúdo. As notas são sempre parelhas, ou embaixo, ou no meio, ou em cima, entendem? Ou a pessoa vai mal na linguagem, mal na estrutura e mal no conteúdo, melhor na linguagem, melhor na estrutura, melhor no conteúdo, ou uma baita nota na linguagem, uma baita na estrutura e uma baita no conteúdo. Elas são próximas entre si, porque o texto, em última instância, é uma coisa só, entende? Eu usei a metáfora do futebol agora, é a mesma coisa, pessoal. Tu vai avaliar um jogador, tu vai avaliar a qualidade do passe dele? Sim, tu vai avaliar. E a velocidade dele? Também. E a função que ele desempenha no grupo? Também. E se ele tem equilíbrio emocional ou não? Também. E as coisas não valem uma nota para cada uma, entendem? Tu vai dar uma nota para ele como jogador inteiro, porque ele vai ter que fazer parte de um time, ele vai ter que ser rápido e acertar passes, e ser agregador, e tarará. Então a ideia é que a expressão é a norma gramatical? É o nível linguístico? E é mais uma coisa, anota aí mais um item. A adequação da linguagem ao nível solicitado. Então, por exemplo, não é só erro gramatical, tu não pode usar coloquialismo, porque tu vai ser avaliado pelo uso do padrão culto da língua. Então, agente, não se usa agente. Entende? Agente tende a, nós tendemos a. Que nem, sabem que nem comparativo? Sabem não? O governo age que nem uma criança nessa situação, que nem tu usa na fala. Um aluno me perguntou esses tempos, professor, como é que se escreve que nem? Não se escreve. Se fala que nem, mas não se escreve. Tu pode falar, é que nem me aconteceu ontem. Agora, se fosse um texto tal qual, como, do mesmo modo, da mesma maneira. Então, a gente tem que cuidar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a adequação ao nível exigido é importante. E qual é o nível exigido, pessoal? É o padrão culto da língua. Padrão culto da língua. Padrão culto da língua, certo? Que é um grande debate, assim, meio sociológico que se faz hoje em dia, mas que eu acho meio sem fundamento, que muito se debate assim, ó, não existe certo e errado na língua. Não existe, mas existe, entendem? Não existe, mas existe, porque em vários âmbitos da vida nós somos observados por este padrão aqui. Então eu até brinco, se tu for ensinar para teu filho que não tem certo e errado, tu tem que ensinar para ele também que ele vai ter mais dificuldade para conseguir certos empregos, mais dificuldade para conseguir seduzir uma pessoa, mais dificuldade para participar de certos círculos sociais, mais dificuldade para construir uma vida financeira sólida. Por quê? Porque é claro que em muitos momentos, como neste aqui, seremos avaliados pelo padrão culto. Entendem? Isso aqui acho que é bem tranquilo, então é neste padrão aqui que nós temos de nos colocar. Fechou? Segunda coisa que vocês têm aí, pessoal, letra B, estrutura, tá? Em termos de pontuação na FCC, isso aqui vale de 0 a 30 pontos, certo? Expressão vale de 0
a 30 pontos. Embora a CESP não faça essa mesma divisão, eu diria para vocês que com certeza pelo menos 20, 30% da tua nota são dependentes da linguagem que se vai utilizar e do modo como se vai escrever, certo? Segundo item que vocês têm aí, pessoal, estrutura. Estrutura, tá? Isso é uma pergunta que eu costumo fazer para ver que resposta vocês me dão. Vocês acham que eu tenho muito como auxiliar vocês nesse item aqui? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês acham que eu tenho como auxiliá-los aqui? Sim. Acho que não. Por quê? Eu vou assinalar no teu texto quais foram os erros, tu vai fazer a tua parte para tentar melhorá-los, né? Assistindo a aula sobre isso, etc. Mas o campo da expressão tem uma coisa muito má no campo da expressão. Um pouco o campo da expressão, ele é o resultado de toda uma bagagem de vida. Concorda ou não? Vocabulário tu não aumenta querendo aumentar, lendo o dicionário ou se preocupando 3, 6 meses com isso. Tu pode melhorar no campo da correção gramatical, mas daí é um campo específico, é não errar mais no campo da gramática. Agora, o nível vocabular, por exemplo, ele depende do quê? Da tua bagagem de leituras, da tua bagagem de conhecimentos, do quanto tu já te comunicou com pessoas de nível cultural mais alto ou mais baixo. Vocês já devem ter ouvido uma coisa que é muito engraçada e muita gente fala e existe. Quer dizer assim, ó, o fulano emburreceu desde que foi morar lá. Vocês nunca ouviram isso? Fulano emburreceu, tipo, ele foi morar num lugar assim, ele virou um troglodita. Eu tinha um professor na faculdade, o melhor professor que eu tive de gramática na faculdade, o Valdir, ele dizia assim, ó, a minha irmã volta das praias de Santa Catarina uma aborígene. Ele dizia, ela dizia, eu passo um ano construindo, em uma semana desconstroem. Ela volta e fala tudo errado, ele falava, né, das férias dela e coisa e tal. Porque é óbvio que o nosso nível de linguagem tem a ver com o quê? Com a linguagem que nós utilizamos, com as pessoas com quem nós nos comunicamos, com o livro que nós lemos e por aí vai. Então a bagagem de leitura termina influenciando muito aqui. E a bagagem de leitura é a seguinte, vocês têm que estudar muito. O que vocês leem? Livros técnicos. Quando a gente tem um tempinho para fugir dos livros técnicos, o que se costuma ler? Informação. Pouca gente diz assim, ai, tive uma folga, vou ler um Dostoiévski, agora morrendo de saudade. Saudade da literatura russa do século XIX, né? Fazia tempo que eu queria ler. É muito raro, quando tu tem um tempo e tu vai ler alguma coisa, geralmente tu procura algo que seja o quê? Informacional, né? Tu vai ler um jornal, tu vai ler uma revista, e o problema é que o jornal e a revista já vêm com a linguagem propositalmente simplificada, porque a função é informar, não é elevar. Então a gente termina entrando num circuito meio vicioso que termina havendo um rebaixamento disso aqui. Nisso aqui eu acho que eu posso te ajudar, é claro que eu posso, as aulas de português também podem, mas onde eu mais posso te ajudar é aqui. Sem dúvida nenhuma, onde eu mais posso te ajudar é neste item aqui, no segundo item, que é no segundo e no terceiro, por incrível que pareça. Estrutura. Nas provas da FCC, a estrutura também vale de 0 a 30 pontos. Então, temos 30 pontos ligados à expressão, 30 pontos ligados à estrutura, certo? Oi. Mas a gente não precisa se preocupar muito, porque eu acho que, posso estar enganada, de uma Vamos forma geral, ninguém tem um nível muito elevado. Assim. Tem. Tem? Tem. Não, tem que se preocupar com a adequação de linguagem, né? Sobre tudo isso, assim, tem que ir vendo o que se corrige, como é que se corrige e o que funciona e o que não funciona. Eu acho que não necessariamente tu tem que elevar, mas tem que ter uma preocupação muito grande com não rebaixar. E são coisas diferentes, entende? Então, assim, ó, conflitos, tá? Conflitos, paradoxos e problemas. São 3 níveis diferentes de linguagem. Entendem? Ele enfrenta alguns conflitos, ele enfrenta uns problemas, ele enfrenta certos paradoxos que não consegue desfazer. São 3 níveis de linguagem difíceis. Eu acho que tu não precisa ir pro paradoxos, mas tu tem que tomar cuidado para não rebaixar o nível geral da linguagem, é sobre tudo isso. Porque assim como eu disse que o erro de escrita chama muita atenção, um termo muito, tipo, digamos assim, bem grosseiramente, certo? Você diz assim, as pessoas estão matando o cachorro a grito. Se eu estiver lendo uma redação, eu vou dizer assim, mas não dá para usar matando o cachorro a grito, concordo? Tu não precisa dizer assim, as pessoas estão enfrentando mazelas nos mais baseados âmbitos de suas existências. Isso seria uma maneira de falar, não precisa ir para esse, mas não dá para dizer que estão matando o cachorro a grito, entendeu? Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. E o problema é o seguinte também, né, pessoal, isso sendo muito honesto, quais são os textos corrigidos? Os das melhores notas nas provas objetivas. Então qual é a tendência?
de que os teus textos estejam sendo comparados com as pessoas que têm mais conteúdo, mais conhecimento, com os textos que tendem a ser melhores. De 60 questões, o cara que acertou 12 deve ter um texto bem fraquinho, mas às vezes não vai chegar perto de ser corrigido. E é muito difícil nós imaginarmos que um cara que errou 2 questões ao todo vai escrever um texto pavoroso, concordam? Vai escrever um texto de uma pessoa que é ignorante, que não tem vocabulário, que não tem linguagem, que não sabia nada de estrutura, é muito difícil. Então, termina se puxando o nível geral já muito para cima, né? Eu vejo isso muito nas minhas avaliações, pessoal, quando tu está dando aula assim, para um grupo imenso de pessoas, eu corrijo textos de todos os níveis. Quando eu recebo respostas das pessoas que tiveram redações corrigidas nos concursos, eu não recebo textos de todos os níveis. Entendem o que eu estou dizendo? Tipo, numa turma de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, tem texto pavoroso, tem texto ruim, tem texto médio, tem texto bom, tem texto espetacular. Aí me mandam para avaliar se cabe ou não cabe recurso num texto. Não tem texto de nível pavoroso, nem texto de nível ruim e muito pouco de texto de nível médio para baixo. Os textos são medianos, bons ou melhores. Por quê? Porque já é o pessoal que passou no filtro da Objetivo, então naturalmente já puxa um pouco para cima, tá? O que é estrutura, pessoal? Como é que ensinaram para vocês estrutura lá no colégio? Como ensinaram para vocês estrutura lá no colégio? Teria que ter um parágrafo que nós chamamos de quê? Introdução. Depois 2 ou 3 parágrafos de quê? Desenvolvimento. Depois tem que ter um parágrafo de quê? Conclusão. Vocês acham que a esta altura da nossa vida isto ainda é importante? Acham? Vocês acham mesmo que numa avaliação de um concurso público de nível médio ou superior, com pessoas com o ensino superior completo, que querem um salário de 8, 9, 10, 12 mil reais, vocês acham que eles ainda cobrariam essa estrutura infantil de redação? Sim. Por quê? Porque essa estrutura, pessoal, vem desde a época do Aristóteles. Ela não vem da época do colégio. Não é assim, essa estrutura existe desde que eu tenho 8 anos. Não, não. Essa estrutura existe desde 500 anos de Jesus Cristo ter nascido, se ele de fato existiu. Entendem isso? Não. É a estrutura básica da comunicação. Eu brinco com isso, mas é uma brincadeira muito séria. Eu quero conversar contigo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu quero tirar uma dúvida num exercício. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Concordam ou não? Eu quero testar o teu nível de conhecimento. Introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente só se comunica por meio de introdução, desenvolvimento, conclusão. Quer ver? Termina a aula. Tu tem uma dúvida que tu quer tirar comigo. Certamente tu vai vir até mim e dizer o quê? Certamente, não necessariamente, mas certamente o quê? Professor, olha só, eu fiquei com uma dúvida. Posso tirar uma dúvida contigo agora? O que é isso? Isso não é a dúvida. Tu está fazendo o quê? Uma introdução, concordam? E eu certamente vou dizer o quê? Claro. Aí tu diz, olha só, naquele momento tu falou tal coisa, eu não entendi se eu deveria fazer isso ou isso. O que tu acha? Ah, deveria fazer isso, isso, isso. Tá, mas se por acaso o tema for um tema de tal tipo, bom, daí tu pode fazer dessa maneira. O que é isso? Desenvolvimento. E quando eu terminarmos o desenvolvimento, certamente o que tu vai fazer? Ah, obrigado, professor, eu não tinha entendido, mas agora ficou bem claro, obrigado. Ah, bacana a aula, valeu, até mais. Eu vou dizer, ah, obrigado por ti, tchau, até mais. Acabou. Concordam ou não? Vocês concordam que se faltar qualquer uma dessas fases vai ficar chato? Se tu chegar com um livro e dizer, olha aqui, ó, é possível que eu te diga, tudo bom? Como a gente faz às vezes, né? Que alguém vem já falando alguma coisa, tu dá um bom dia, como quem diz, introduz primeiro, né? Depois tu vai lá e faz outra coisa. Imagina que eu estou dando uma aula agora, pessoal, segunda parte da aula, daí eu digo, avaliação, isso aqui, pessoal. Entenderam isso aqui? Sim? Saio caminhando. Abro a porta e saio. Vocês iam ficar o quê? Vocês iam se olhar e dizer, ele vai voltar, né? Ele vai voltar, não vai voltar? Acho que ele vai voltar. Por quê? Porque vocês estão esperando que se acabou o desenvolvimento da aula, o que eu vou fazer? Certo, pessoal? Era isso então por hoje, todo mundo entendeu? Até aqui tudo bem? Valeu, tchau vocês, até mais. É isso, pessoal. A gente, em todos os anos, tu liga para um amigo, é introdução, desenvolvimento, conclusão. Concordam ou não? Tu liga para um amigo para tirar uma dúvida sobre o dia da reunião. O cara atende e diz, alô, tu vai dizer, qual é o dia da reunião? Não, tu vai dizer, e aí, Paulinho, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, e tu? O que tá fazendo? Tô no trabalho, e tu? Caminhando na rua agora. Então tá. Olha só, cara, que dia é a reunião, tu te lembra? Parei que eu vou ver aqui. Dia 12. Dia 12 cai na quinta? Cai na quinta. Então tá, quinta nós vamos lá. Tá. É assim? Não. Não, tu vai dizer, então tá, valeu, Paulinho, até mais. Valeu, vamos combinar um café. Café, fechou? Até mais, né? Toda a comunicação é feita com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando vocês virem um professor dizer assim, ó, vocês ainda aprendem redação com o professor falando em parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, parágrafo de conclusão, é mau caratismo de quem está falando, porque esta é a estrutura do texto dissertativo. Trabalho acadêmico, pessoal. Fizeram algum na faculdade?
que tinham que fazer? Introduzir, desenvolver, depois desenvolver, fechar. É a estrutura básica. Então, a estrutura, pessoal, lida primeiro com duas coisas, tá? Anota aí uma primeira coisa que a estrutura lida. Eu vou chamar de estrutura geral. Anota aí um primeiro item, estrutura geral. O que seria a estrutura geral? Pode anotar aí entre parênteses, o que seria a estrutura geral? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Teu texto vai ter de ter uma introdução, vai ter de ter um desenvolvimento, vai ter de ter uma conclusão, certo? Então, introduz-se, desenvolve-se e se fecha. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Não copiem, depois a gente vai ter uma longa parte da aula voltada para isso, tá? Eu pego um texto para ler e enxergo essa estrutura de parágrafos, certo? Enxergo essa estrutura de parágrafos. Veja, um parágrafo inicial um pouco menor, parágrafo maior, parágrafo menor. Esse texto vocês admitiriam que está bem estruturado ou mal estruturado? Sem medo, bem ou mal? Em tese, bem, mas pode estar péssimo, ou não? Por que pode estar péssimo? Porque não necessariamente esses parágrafos estão bem construídos. Ele está bem construído se este parágrafo inicial mais curto estiver fazendo uma introdução de modo adequada, se este aqui estiver bem articulado e mostrar um enfoque, se este estiver bem articulado e mostrar outro enfoque, e se esse aqui fizer um fechamento. Entendem isso? Aí ele vai estar bem construído. Agora, o que poderia estar nesse parágrafo? A violência urbana é terrível. A Copa do Mundo não resolveu nada. O Maracanã está com a grama imensa. As pessoas são cada vez mais solitárias. O ser humano deveria fazer concursos, porque na iniciativa privada está tudo péssimo. Isso podia ser esse parágrafo mais curto aqui. Isso é uma boa introdução? Não, isso tem potencial, isso seria uma boa estrutura geral. Em tese, eu vou olhar para o teu texto e vou dizer, parece estar tudo bem, agora vamos avaliar. Porque não basta ele ter 4 ou 5 parágrafos, isso é a estrutura geral, a externa. O que nós temos? A estrutura interna de cada parágrafo. A introdução tem que introduzir, o primeiro desenvolvimento, desenvolver um enfoque, o segundo desenvolvimento, desenvolver outro, a conclusão, concluir. Então, anotem um segundo item da estrutura. Estrutura interna dos parágrafos. Vamos trabalhar tudo isso, vou mostrar tudo isso para vocês mais na sequência, tá? Estrutura interna dos parágrafos. Nós não veremos o que, mas eu quero que vocês me respondam se vocês acham que sim ou que não. Vocês acham que a introdução tem elementos constituintes básicos necessários e indispensáveis? Vocês acham que eu vou dizer para vocês assim, ó, na tua introdução tem de haver necessariamente tal coisa, sim ou não? Sim, um exemplo bem básico. Não faria sentido eu ler a introdução e não ter certeza de qual é o tema do texto. Não faz sentido. Eu terminar as primeiras 4, 5 linhas, a introdução inteira e dizer eu não sei sobre o que o texto vai falar. Concorda que não faz sentido? É como numa aula, pessoal. O professor entra, qual é a primeira coisa que você está esperando que ele faça? Pessoal, hoje nós trabalharemos pontuação. Não vai ser a primeira coisa? Imagina, pessoal, hoje nós trabalharemos uma matéria da língua portuguesa, nossa língua materna. Uma matéria importante como outras, não a única, mas uma delas, né? Porque a língua ela é complexa, mas existem também hierarquias dentro da estrutura da língua. Quer dizer o quê? Parece piada, mas é a mesma coisa, pessoal. Quando eu começo a ler um texto, o que eu quero que tu me diga? O que é? Na lata? Na lata. Os jornais fizeram uma descoberta genial. Qual? Que antes da reportagem tu põe o quê? Mete uma foto, porque se o cara não tiver paciência de começar a ler, a foto ele vai olhar, pelo menos. E a foto já vai estar relacionada ao tema e tu pode, pela foto, já mostrar que vai ser interessante o que vem na sequência. Entendem? Aí se o cara começar a ler, já no início tu vai querer mostrar que é interessante. Por quê? Porque tu tem que chamar esse leitor para ali. Numa redação, exatamente a mesma coisa. Então, tem que ter os parágrafos? Tem. E a construção interna de cada um dos parágrafos tem de ser respeitada. Um item que é talvez a maior falha dos textos. Anota aí dentro da estrutura também, pessoal. O texto deve apresentar
coloca entre aspas o que eu vou dizer agora, progressão textual. Progressão textual. O que significa apresentar progressão, pessoal? O que vocês acham que é um texto que apresenta progressão textual? Não só desenvolvendo, é o quê? Não trabalhamos com conceito. O que mais há são textos que nós chamamos de textos circulares. O que é um texto circular? É a mesma pequena ideia repetida de vários diferentes modos. Entendem? Então, assim, o problema que atualmente se apresenta é gravíssimo e deve encontrar uma resolução urgente. Que o problema é grave já sabemos e que uma resolução rápida é necessária também já sabemos. Isso está dito nessa frase, concordam? O problema que se apresenta é grave e deve apresentar uma resolução urgente, ou necessita de uma resolução urgente. O que tu tem que pensar quando está escrevendo um texto? O que tu já me comunicou? Que temos um problema grave. E o que tu já me comunicou? Que ele tem que ser resolvido de modo urgente. Aí tu escreve na sequência o quê? Por isso, algo deve ser feito, e logo. Nos dá a impressão... Não, e acreditem, não ri. Não ri, que pode ser tu. Não ri, o próximo pode ser você. Nos dá a ideia de que seguimos adiante. Não nos dá a ideia. Agora que eu estou citando progressão textual, fica grosseiramente fácil de ver, porque eu repeti 2 vezes. Tu já me contaram que o problema é grave e que a necessidade de uma resolução é urgente. Eu deixei isso bem claro. E aí ficou muito claro que a ideia seguinte não é uma ideia seguinte, que a ideia seguinte é uma reescrita da mesma ideia. Concordam? Mas é isso que vem. Por isso, algo deve ser feito e rápido. O por isso cria uma aparência de causa e consequência, mas ela é só aparência. Ela é uma falácia, na verdade, é uma mentira. Porque o que veio depois não é uma consequência, é uma reescrita do que veio antes, por outros vocábulos. A gente nunca reescreve igual, mas por outros vocábulos é o que se faz logo na sequência. Concordam? Logo na sequência vem o quê? Os dilemas que temos enfrentados não são simples. Ou seja, são complexos, são graves. Entendem? E nada é feito. Seguimos, né? O tempo para que algo seja feito é cada vez mais escasso. E deve ser feito efetivamente. Grosseiramente falando, é isso, pessoal. Entendem? Tu pega um texto assim, é uma mini ideia que vai... Tu tem que pensar assim, a ideia de um texto é ir desmembrando e acrescentando. Então, tu já me disse que o problema é grave e que a resolução é necessária. Agora, o que conviria dizer? Uma coisa que a gente geralmente esquece de fazer. O mais básico seria o quê? Explicar por que é grave. Concorda ou não? Não pode ser um pressuposto de que tu considera o problema grave, que tu também sabe, como eu, quais são as causas pelas quais ele é grave. Primeira coisa que eu posso fazer para desenvolver a ideia é explicar o motivo pelo qual, a razão pelo qual, o porquê de ele ser grave. Concordam? Se eu digo, a violência é um grave problema que enfrentamos, todos concordam? Sim ou não? Todos concordam? Sim, mas me diz por quê. Isso se deve ao fato de... tu explica, aí tu progrediu. Como é que não se progride? A violência é um problema muito grave que enfrentamos. Isso se deve ao fato de que não conseguimos fugir das atitudes violentas no nosso cotidiano. Tu não progrediu. Isso é o que a gente mais faz, pessoal. É como se tivesse, eu preciso de uma ideia. Veio. Agora eu vou fazer render. Entendem? O problema é grave, mais que grave, é gravíssimo, é um problema dilemático, complexo, complicado, que tem que ser resolvido de modo não simples, porque se simples fosse, ele não seria como ele é, que na verdade é terrível. Entendem? Se lembram do personagem José Dias, do Dom Casmurro, do Machado de Assis? Não trabalhamos mais. Não? Mas era o personagem dos superlativos. Era um cara que alguém dizia para ele assim, o dia está lindo. Ele dizia, lindo não, lindíssimo. E o Machado, o narrador, até faz uma brincadeira. Era uma maneira que ele utilizava de dar feição grandiosa à ideia simples. Porque quando alguém diz, está um dia lindo, ele dizia, lindo não, lindíssimo. Parece que ele acrescentou algo, mas ele não acrescentou, na verdade. Ele disse exatamente a mesma coisa que tu, de maneira um pouco mais empolada.
grosseiramente falando, é isso que tu tem que cuidar para que não ocorra. Não adianta o texto inteiro ficar dizendo assim, o problema é grave e tem que ser resolvido. As pessoas parecem não notar a gravidade e nada é feito. A resolução de fato nunca vem, de modo que este problema grave se mantém. A gente não está criando progressão textual. A gente tem que fazer com que cada nova frase acrescente algo à frase anterior. Por exemplo, eu brinco, é meio brincadeira, mas meio sério. Melhor dizendo, tu não pode usar numa redação. Porque se tem uma forma melhor de dizer, começa por ela já. Entendem, não? Esse problema é grave e afeta a todos nós. Melhor dizendo, ele é bastante grave e não há quem dele consiga fugir. Começa por isso já, se tu achou mais adequado. Não põe o melhor dizendo para repetir. Entendem? Ou seja, não precisa usar um ou seja. Em tese já tem que estar clara a tua frase anterior. Não precisa usar um ou seja a gente usa para repetir. Concordam? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso vai ser avaliado no teu texto, pessoal. E acreditem, como tudo na vida, tá? Se fez um estudo de que 10.000 horas é o tempo de treino para excelência, tá? Entendem, não? Para quase todas as atividades. 10.000 horas de treinamento é tempo suficiente para que tu ganhe excelência em muitas coisas, certo? Olha, eu não passei 10.000 horas corrigindo redação, mas eu já passei umas 5.000 horas da minha vida, eu acho, corrigindo redação. Tu começa a ler um texto, pessoal, o erro salta na tua cara, entendem, não? Tu começa a dizer, de novo, ó. Eu leio a tua introdução, eu sou capaz de dizer se teu texto é bom ou não, se tu é enrolador ou não, se tu sabe alguma coisa do assunto ou não, entendem? Não se preocupem que eu procuro não usar essa habilidade na vida, para vocês não ficarem com medo de falar comigo e acharem que eu fico te analisando psicologicamente. Mas no texto é muito claro quando a pessoa não tem o que falar, pessoal, é muito claro. Quando a pessoa começa assim, a situação é grave, e além de grave e delicada, trata-se de um problema de fato sério, que deveria ser de algum modo combatido. Eu não falei nada, é claro para vocês que eu não falei nada? Essa situação é grave devido ao fato de deixar todas as pessoas inseguras, uma vez que é raro encontrarmos uma família em que nenhum dos membros já tenha sido assaltado ou sofrido algum tipo de violência. Isso é construir ideia. Ela é grave. Por quê? Porque afeta a todos. Por quê? Porque em todas as famílias já tivemos alguém vitimado pela violência. É isso que é construir ideia dentro de um texto. Então vocês têm que cuidar, embora isso seja basicamente um item relacionado ao conteúdo, vocês acham que é conteúdo, mas ele já está introduzido aqui, ele já está embutido na estrutura. Então estrutura é o quê? Estrutura é construção dos parágrafos, externa e interna, e estrutura é progressão textual. Tem a questão do respeito ao gênero, mas mais tarde eu vou falar mais sobre isso, tá? Mais tarde no nosso estudo eu falo mais sobre isso. Tranquilo e sereno, pessoal? Progressão textual. O texto tem de ser acrescentador ao longo dele. Até porque tem uma coisa que é pior, né, pessoal? Qual é a extensão máxima de um texto para concurso? 30 linhas. Isso é muito ou é pouco? Muito pouco. É pouco, não depende, é sempre pouco. Lê em voz alta um texto e vê o tempo que tu leva para ler. Lê em voz alta e vê o tempo que tu leva para ler. Quanto tempo tu acha que tu leva para ler? Não mais que 3 minutos para ler um texto, do início ao fim. Não mais que 3 minutos. Então o que a banca está exigindo de ti? Que tu tenha 3 minutos para falar sobre um grande tema. Violência urbana, natureza, recursos naturais, ética, justiça social, paz no mundo. Vocês concordam que é pouco tempo? É pouco? Tipo, é pouco. Quantitativamente é pouco, né? Agora, se tu pegar esses 3 minutos que tu tem e transformar em uma ideia de 30 segundos repetida 18 vezes, fica muito pior ainda, entende? Então a ideia é o texto do início ao fim. Sabe o que tu tinha que fazer? Sabe qual era o sonho de uma banca? Era tu me dizer o quê? Professor, eu não consigo escrever em 30 linhas, porque eu precisava de 150, pelo menos. Eu não consigo apertar tudo que eu tenho para dizer naquilo ali. Mas geralmente não é esse o problema, né? Qual é o problema? Prof, é muita coisa para escrever. Tu imagina sobre um teminha desse tamanho, como a paz no mundo, né? Ou a violência urbana. Os temas são gigantes, pessoal. Na verdade, se a gente botar a cabeça para funcionar, tem muita coisa para colocar. Eu acho que a escrita, pessoal, é um bloqueio que a gente tem. E eu tenho uma tese, que eu não sei se vocês vão concordar. Uma das coisas que nos trava na escrita é ela ser feita à mão. O teu texto no computador sairia melhor. Eu acho. Por 2 motivos. Por hábito, para muita gente, pelo menos, e velocidade.
A escrita é muito mais lenta que o pensamento, concorda ou não? Muito mais lenta que o pensamento. No computador, pelo hábito, a escrita é quase na velocidade do pensamento. A gente consegue ir pensando e escrevendo algo muito próximo disso. Eu acho que uma das coisas que acontece na escrita é tu pensar numa frase brilhante e ela te fugir até o fim, entendem não? Eu poderia dizer assim, ó, todo ser humano tende a assumir posturas egoístas na medida em que... Genial! Todo ser humano... me fugiu, né? Não é instantâneo, não é automático. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo, tá? Terceiro item, pessoal. Qual é o terceiro item da avaliação? Entramos no dramático. Conteúdo. Vou fazer umas perguntas meio malvadas para vocês. Certo? Olhem para cá e me respondam sem constrangimento, pensem cada um por si aí e me digam o que vocês acham do que eu vou perguntar. Se eu perguntar se vocês são pessoas que têm bom conteúdo ou mau conteúdo, o que vocês tenderiam a dizer? Vocês acham que tem bom conteúdo ou mau conteúdo? A resposta padrão é qual? Tipo assim, não sou um fenômeno, mas também sou melhor que muita gente que eu conheço. Vocês se acham médios no conteúdo, né? Que idade vocês têm, pessoal? Quem está entre os 20 e os 35? Levanta a mão. Tudo bem. Ou uns fogem, tudo bem. Um pouco mais, pouco menos. Beleza. É uma faixa etária próxima. Concordam? Próxima. Não. Eu sei que tem 15 anos entre os 20 e os 35, né? Mas eu estou dizendo que nós fazemos parte, digamos, né, as pessoas estão presentes aqui nessa faixa etária. Pode ter um pouco mais, um pouco menos. Tá. Se eu desse um tema como violência urbana, tu tem muito a falar sobre violência urbana? Sim? Tipo... Sim, ó. É tanta coisa que nem me ocorre nada. Né? Assim, é uma profusão de ideias que eu fico com dificuldade do que eu tenho para falar. O quê? Pessoal, isso é um retrato de uma época. E eu não estou brincando com vocês, tá? Qual era o perfil de intelectual à moda antiga? Era o cara que sabia muito de muita coisa. Concordam? Tanto que existiam os professores e os professores ensinavam todas as matérias para o aluno. Chamava-se um cara na tua casa de família rica e o cara ensinava o teu filho matemática, e ciência, e linguagem, e poesia, e. Era um cara que tinha conhecimento. É muito fruto da nossa época, isso que eu acho que termina acontecendo. A nossa época é uma época mais do quê? De saber de quase tudo, bem pouquinho. Concordam? Quase tudo, bem pouquinho. É assim que a gente lida com a informação e é assim que a gente lida com o conhecimento, de modo geral, porque o conhecimento é muito relacionado à informação, entendem? Então, se eu dissesse assim, ó, vocês viram que o motorista de Uber foi assassinado recentemente em Porto Alegre? Chegaram a ver isso ou não? Sim? Quem ouviu isso? Levanta a mão quem viu isso de alguma maneira. Como é que foi? Sabem como é que foi? Em que circunstâncias se deu? Onde é que deixaram o corpo? Não, alguns podem saber um pouco mais, um pouco menos. Tu leu a reportagem, se não leu. Mas, de modo geral, a gente sabe tudo isso assim, entendem? O que você fala sobre violência? Violência é terrível, terrível. E acontece muito, nossa, muito. Por que motivos? Os mais variados. Deus o livre, é tanta coisa. Por exemplo, causas da violência, desigualdade social, principalmente. Falta de policiamento. O que mais? Mas daí a gente já tem que começar, né? Concorda? Tipo, quase todos nós nos ocorre sobre quase todos os temas as mesmas 2, 3 ideias, assim. É uma coisa incrível, né? E aí quando tu te dá conta, num texto, uma ideia dura meia linha só, uma ideia. Aí tu pensa, putz, acabou já, né? Por isso que não raramente tu tá escrevendo a introdução da tua redação e pensa que por mim tá bom já, o que eu tinha, tipo... Essencialmente o que eu tenho para dizer já está colocado aqui, né? Está feito aqui, era isso, e piriri pororó, isso aqui é o essencial, eu não tenho muito o que dizer. E olha, pessoal, estou falando de grandes temas, quer ver? A responsabilidade humana em relação aos problemas climáticos que nós temos enfrentado. A gente tem muito pouco para dizer sobre isso, na real, muito pouco. O ser humano tem responsabilidade, sim. Por quê? Porque é irresponsável na utilização desses elementos e responsável com a natureza. O que mais? É horrível, né? O ser humano irresponsável e os recursos se esgotam e...
basicamente, né? E um pouco é deboche, mas um pouco não é deboche, pessoal. Dá trabalho falar sobre esses temas, porque os temas assim, eles são tão repetitivos, assim, pessoal. Se pegar assim, a violência, é um tema sobre o qual a gente está sempre ouvindo falar, sim, as mesmas coisas, concordam ou não? Que é terrível, que só aumenta, que faz cada vez mais vítimas, terrível, só aumenta, cada vez mais terrível, terrível. Então, assim, me apresenta aí umas coisas boas, bons motivos para que fossem legalizadas as drogas no Brasil. Muita coisa para falar? Não precisa nem falar, muita ou pouca? Acho que não. Acho que em tese muito, mas na real muito pouco. Eu não precisei para o argumento mesmo. Tipo, passaria a pagar imposto, desmobilizaria o tráfico. Tem a questão do imposto, né? Respeito ao imposto. Tem a questão do tráfico se enfraquecer. É muito difícil qualquer tema, e não é uma crítica que eu faço a ti, isso é muito, muito importante que fique claro. É só porque é um bloqueio que vocês muito frequentemente têm de dizer assim, prof, eu me sinto burro quando eu vou escrever. Todo mundo, isso é uma coisa que tem que botar na tua cabeça. Ninguém pega uma redação e diz assim, barbada pra mim isso aqui. O cara baixa a cabeça, pensa, reflete, organiza, estrutura e escreve. Eu falo uma coisa que ela soa muito malvada. Posso falar uma coisa que soa muito malvada? Muito frequentemente nós vemos pessoas atribuírem o seu fracasso nos concursos públicos ao nervosismo. Já ouviram isso? Estava muito nervoso. Estava tenso, me prejudicou. Peguemos os presentes na nomeação e perguntemos a eles como eles estavam. Vocês acham que a resposta predominante vai ser tranquilos? Vocês acham que vai ser predominante? O cara que foi bem, que passou, que foi nomeado, conseguiu o seu salário, como é que estava? Tranquilaço, foi por isso que eu passei. Aquele dia eu acordei e pensei, tá tudo a meu favor. Hoje é meu dia, fui para a prova tranquilo, fiz a prova confiante, saí confiante, estava só esperando ver meu nome lá, eu sabia. Vocês acham que essa é a resposta que o cara vai te dar? O cara vai te dar certamente qual a resposta. Estava tranquilo, estava nervoso. Estava nervoso, certamente ele também estava nervoso. Certamente ele também estava tenso, certamente ele também estava inseguro. Não por nada ele recém rodou em 1, em 2, em 3, ou não foi nomeado em 1, em 2, em 3. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Aí, claro, funciona isso? Eu estava nervoso. Todo mundo está nervoso. Uns vão lidar melhor e outros pior. Como é que eu vou falar sobre violência? O que você tem que falar sobre violência? Pouco, mas tem uns que conseguem mobilizar esse pouco e tem outros que não conseguem mobilizar esse pouco. Eu perguntei para vocês, pessoal, porque eu tenho uma tese de que o nível de vocês é próximo. É próximo, alguns níveis próximos. O nível social é próximo, o círculo social que frequentam é relativamente próximo, o nível de conhecimento não é tão dispar, é que alguns conseguem mobilizar melhor e outros conseguem mobilizar pior. E é nisso que tu vai ter que te cuidar. Então não te apavora no conteúdo, eu volto ao que eu falei no início. Vai ser um tema de teu amplo domínio? Não, vai ser um tema geral, mas sempre um tema em relação ao qual nós temos como refletir, estruturar e argumentar. É isso que tu vai ter que pensar, certo?